Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este para falar de livros. O outro dia ouvi na televisão que ia ser lançado este livro, Angola, Vidas Quebradas, que mostro neste momento. Como podem ver, um documentário histórico fundamental sobre a fuga dos civis de Angola, escrito por António Mateus, um jornalista, e como o comprei e o li, pois é com imenso prazer que vos apresento este livro como um potencial livro futuro de leitura, fundamentalmente para todos aqueles que nunca viram com bons olhos o que é que aconteceu verdadeiramente ao povo que vivia em Angola, portanto, logo após a Revolução dos Escravos em Portugal, exatamente em 1974, no dia 25 de abril. Ele começa logo na introdução por afirmar que começa logo por um problema trágico, alguém que perdeu o rastro de um familiar. Diz: o que mais me custou foi deixar, chorando, sentado no passeio, um irmão meu que nunca mais vi. Quem diz isto é o Carlos Serra, um dos que organizou, pois podemos dizer, uma das maiores caravanas automóveis de fuga de portugueses para as terras do fim do mundo. Isto aconteceu, portanto, antes da independência de Angola, que ocorreu no dia 11 de novembro de 1975. Mais à frente, portanto, ele depois no livro vai desenvolver muito isso. A grande tese dele é que realmente os três partidos que estiveram na libertação de Angola das mãos dos portugueses e que depois assinaram um acordo de Alvor para construir um exército e criar uma nação unida, esses três partidos, 50 anos depois, que se celebram hoje, da independência de Angola, deveriam, era ter vergonha, reconhecerem os erros profundos que fizeram, pedir desculpa fundamentalmente ao povo angolano pelas decisões tomadas. Realmente é pena ver, e isto também se vê no livro, como é que uma nação que era, sem dúvida nenhuma, uma das mais promissoras de todas as nações de África, por capricho dos certos líderes, acabaram por desfazer, por destruir toda esta grandiosidade, todo um país que estava em pleno desenvolvimento e que poderia hoje ser, sem dúvida nenhuma, um dos países mais importantes do mundo. Bom, como sabemos, passados estes 50 anos da independência de Angola, este livro, segundo ele diz na introdução, e passo a ler, é o resultado não só de uma pesquisa documental exaustiva decorrido no plano político, neste dossiê entre o 25 de abril em Portugal e a referida data, mas também do respectivo impacto sobre a população civil forçada a fugir da violência, da destruição e das pilhagens. Só entre agosto e outubro de 1975 foram transportados em ponte aérea, número oficial do então Instituto de Apoio ao Tornado, cerca de 228.471 refugiados, ou fugitivos de Angola, assim é que é. Neste número não se incluem milhares de outros saídos já de campos de refugiados na África do Sul ou por via marítima. E através de depoimentos diretos e crus, através de cartas escritas enquanto fugiam
Este livro reúne testemunhos de uma rota de sobrevivência seguida por 10 famílias que pretendiam permanecer depois do 25 de Abril em Angola, onde já nascera a maioria deles, mas acabaram por integrar uma mesma caravana de milhares de carros, saindo de Nova Lisboa, hoje Huambo, para as chamadas terras do fim do mundo. No fim do livro há um capítulo muito interessante em que vemos este organizador desta famosa caravana, Carlos Serra, a fazer o percurso inverso desde as terras do fim do mundo até a chamada até Nova Lisboa, o atual Huambo. Bom, julgo, meus amigos, que merece a pena ler, porque de facto verificamos que tudo poderia ser diferente se realmente os governantes portugueses, que naquela altura também estavam a lutar contra uma série de pressões internacionais, quer seja da CIA, quer seja da União Soviética, dos países da Europa, alguns países da Europa, etc. Portanto, estavam a reformular todo o sistema político, porque tinham acabado com uma ditadura de 48 anos. Não era fácil para estas pessoas, pois ter sucesso em todas as frentes. Podemos dizer que no caso da descolonização, no caso desta independência, desta saída de Angola, deixa muito a desejar. Portanto, fica aqui, meus amigos, a recomendação de um bom livro para aqueles que realmente gostam de história e para aqueles que ainda não compreenderam bem o que é que aconteceu com a descolonização dos países portugueses, os países que faziam parte do Império Português em África. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. Se gostaram, depois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a falar destes livros que marcam e que me trazem sempre algo de novo e que aprendo com eles. Até lá, fiquem bem, um abraço.